Qual é a culpa inconsciente? A culpa inconsciente. Não vou falar da consciente, não. Qual é a culpa inconsciente dos governos? Desse, dos outros, dos outros, dos outros, dos outros. Qual é? É a culpa da exclusão. É a culpa da exclusão. É a culpa, sabe? A gente tá e tem uma porrada de gente que não dá pra... Então você tem que ter uma culpa inconsciente de exclusão. Então você tem que deixar rabo preso. Você tem que, sem perceber, acabar dando bandeira. Você, sem perceber, você tem que mostrar alguma pista do teu ato ilícito. Porque, no fundo, você tem uma culpa da exclusão. E, nesse sentido da população, qual é a culpa inconsciente? A nossa culpa inconsciente é a culpa da omissão. É a culpa da omissão. A gente traz uma puta de uma culpa da omissão. E quando chega um momento de uma conjuntura mais favorável, aquilo tudo vem à tona. Assim, eu me sinto culpado de naquela hora eu ter me calado. Aliás, eu também, porque não adianta falar, a gente fala, não resolve nada, não adianta falar, não adianta falar, não. Então quando essa galera toda, né, vai pra rua e o governo começa a se coçar, mexendo nas ruas, não, peraí, eu acho que adianta sim. Então essas culpas são culpas que estão alojadas em territórios muito profundos. Uma vez tocadas, elas vêm à tona e a gente se surpreende. A gente viu analistas que vivem disso surpresos, absolutamente surpresos, com uma coisa que parece quase matemática, né? Jambu. Oi? Jambu. De início, todos os repórteres, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. O Jambu foi contra, mas tinha uns que não eram nem contra, mas não entendiam o que estava acontecendo, quando é tão óbvio. Né? De certa maneira, de novo, o coletivo, eu acho que na representação da coisa individual, porque os hipopótamos que o Sérgio estava falando, é que muitas vezes essa culpa inconsciente, a gente, se é inconsciente, a gente não sabe que tem. Vai descobrir porque começa a dar tudo errado. E aí, na aflição, no sofrimento, na dor de dar tudo errado, a gente começa a buscar ajuda e acaba descobrindo que tem uma força ali que está cobrando, vamos dizer assim, a redenção de algum processo que a pessoa não sabe que tem. Igual, o que aconteceu com a gente? Está dando tudo errado há muito tempo no nível coletivo. Aí chega num ponto que não deu para aguentar. Foi a mesma coisa. Né? E aí nisso a gente descobre, na verdade, de certa forma recupera um senso de potência e até de identidade. Que a gente viu nos jogos de futebol, todo mundo cantando o hino nacional orgulhosamente. Quer dizer, um senso de identidade de país, assim. Mas, voltando aqui, só a gente não esquecer isso, né? Que um sinal na vida da gente de revisão é quando as coisas começam a dar errado. Deu errado, sabe? Em vez de ficar reclamando, melhor parar para fazer um mergulho dentro para ver o que está acontecendo, né? Mas, tem uma culpa que não é nem inconsciente, nem inconsciente, é a culpa herdada. É a culpa que a gente herda, né? E são as culpas que surgem por influência cultural, religiosa, familiar, em que os preceitos do coletivo vão ditar o que é certo e o que é errado. E esses preceitos vão ser mais fortes do que a pessoa. Só que a gente tem que saber, a priori, que nem sempre esses preceitos, eles têm uma origem assentada no cuidado com o ser indivíduo que cada pessoa é, né? Então, essas culpas indevidas que vêm desses preceitos distorcidos e distanciados, às vezes, do indivíduo, né, só pegam e contaminam uma pessoa quando há um déficit de sujeito naquela pessoa. Um sujeito fraco sempre vai ser objeto no mundo, objeto na família ou objeto do outro. Sempre. É o mesmo assunto que eu estava falando antes com vocês. Né? O sujeito forte é a pessoa que tem a sua identidade, quem eu sou, apropriado. Claro que a gente tem um mistério maravilhoso dentro e o tempo todo a gente está se descobrindo, mas a nossa estrutura, isso a gente tem toda a condição de ter apropriado, de saber quem eu sou afinal de contas, sabe? Saber, inclusive, como os meus aspectos difíceis e sombrios, os meus medos, que sejam, funcionam, para eu identificar e lidar com eles melhor, para eles não me pegarem na rasteira. Quando a gente fala de culpa herdada, né? Então,
a gente sabe que a culpa vai pegar na pessoa, vai oprimir aquela pessoa, porque a relação dela com o próprio sujeito está frágil também. E a gente precisa saber também que todo assunto relacionado ao poder, ele é incitado, sabe, a se tornar um tabu, alguma coisa proibida, por quem pretende ter o domínio sobre os outros. O tabu, com o tempo, ele se transforma em conceitos que vão passando de pai para filho. Ninguém para pensar, simplesmente entra num processo automático, de automatismo. E isso acaba se transformando em um certo genoma psíquico, como se o DNA psíquico daquelas pessoas, daquela época, ficasse impregnado daqueles valores e daqueles conceitos. O exemplo mais cabal disso, né, de que os dominantes de uma época, né, transformam, né, os assuntos que são muito fortes em tabu, é a própria sexualidade, não é? A gente sabe que tudo que envolve sexualidade é envolvida, sabe, nessas angústias de culpa, de interdição, da masturbação, né, à homossexualidade. Todos os assuntos, eu não vou nem ficar conversando muito sobre isso, porque isso é público e notório para todos nós, assim, não é? Então, a gente precisa saber disso e que esses conceitos, eles vêm de uma necessidade, na verdade, de poder, e que não tem nada a ver, então, com sujeitos inteiros e conscientes de si. Os papéis sociais também, de marido, de esposa, de pai, de mãe, de filho, né, são, assim como acho que os conceitos de bom e de mal, eles são situações que sofrem mudanças sempre, de acordo com o espírito de cada época. O que era bom numa época não é mais, o que é bom para uma pessoa, de repente é ruim para outra pessoa. Então o espírito da época muda esses conceitos, esses papéis também, sociais que a gente exerce, né? Assim como a subjetividade de cada um. Então não dá para a gente padronizar os comportamentos nunca, então não dá para a gente cair nessa armadilha da padronização. A nossa atitude e vivência diante de todos esses assuntos na vida precisam passar pelo nosso filtro interno, o filtro da nossa verdade honesta, verdade interior e pessoal, que é de cada um de nós. Ah, todo mundo fala que é isso. Deixa eu sentir se é isso. Deixa eu escutar essa minha alma. Se eu não estou conseguindo escutar, eu peço ajuda, como o Sérgio estava falando aqui antes. Mas isso é fundamental. A gente não pode, sabe, ser monitorado pelos conceitos do entorno, porque eles estão misturados com uma série de coisas que não tem nada a ver com a verdade de cada pessoa. A massificação é um veneno, é uma coisa terrível. Se a gente não tiver a capacidade de, diante das situações e diante daquilo que às vezes a gente são classificados como uma coisa boa ou ruim, moral ou imoral, da gente passar pelo nosso filtro, a gente vai ter que carregar a culpa dos outros, na verdade. A gente vai ter que carregar essa culpa herdada e a culpa que não nos pertence. São culpas de outras pessoas ou são culpas datadas. Às vezes culpas de familiares nossos que vieram com suas questões e que na gente aquilo precisa parar. O chinês tem muito essa ideia, que cada um de nós pode redimir, na verdade, as questões familiares todas para trás quando a gente consegue integrar e ir adiante, né? E cada um de nós está aqui, na verdade, para viver esse processo de a gente se tornar inteiro. Então, o hábito, sabe, de passar as questões pelo filtro interno é algo que a gente não recebe instrução, né? A gente recebe instrução para obedecer, para ser obediente e, se possível, para ser agradável, né? Então é preciso passar no filtro interno e é necessário muitas vezes a gente romper com as imagens de uma pessoa boa, uma pessoa simpática, uma pessoa querida, né? Em função de não trair a nossa própria alma, para que a gente não encontre os hipopótamos depois, né? Então,
cuidar com frente às culpas herdadas, só um código, eu acho, ético, pessoal, muito bem assentado, em cima, sabe, de uma noção de sujeito muito forte. Porque se a gente não sabe quem a gente é, como é que a gente vai ter esse filtro, sabe, da nossa verdade? Não pode, não dá, não vai dar certo. Né? Então tudo a gente acaba voltando para, sabe, a gente saber quem a gente é, identidade forte e sujeito, então, no mundo, que faz o mundo ficar a nosso serviço, não a gente a serviço do mundo. E aí